Aplaude e adora Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Minha querida, você pode tomar o seu assento. Muito obrigada para os meninos. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos passar para a parte da palavra. As meninas que chegaram depois, se alguém ainda não colocou, a Bina, algo da sua casa, já colocou? A chave de casa não tem? Aqui tem chave de casa, tem aliança de casamento, tem foto, tem, ó, irmã Nininha já botando a chave da casa. Aleluia. Mulher de Deus, você tem dimensão do que é que nós estamos fazendo? Você está entregando a chave da sua casa. Você está entregando a chave da sua casa para o Senhor Jesus. Tem dimensão disso? Tem dimensão do poder no mundo espiritual que isso representa? Aleluia. Como a palavra de Deus diz, que o Senhor não tem nos dado um espírito de temor, de covardia, mas de intrepidez, de ousadia. Mulheres bem posicionadas que entregam tudo ao Senhor Jesus. Entregam tudo. Aleluia. Nós vimos no culto de domingo, nós falamos a respeito de oração, nós falamos a respeito de território. E ali nós podemos entender, eu só vou recapitular com você, porque como nós já aprendemos aquele princípio, eu só vou recapitular com você para que você possa compreender de onde nós vamos partir. Salmo 115, 16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele confiou aos homens. A terra pertence aos homens. O Senhor fez a terra e entregou na mão dos homens. Então, eu e você, nós temos autoridade para estabelecer o domínio do Senhor sobre as áreas da nossa vida. Sobre as áreas da nossa vida. Mas também somos eu e você que abrimos portas para que o inimigo venha atuar na nossa vida, na nossa casa. O reino espiritual é como uma sala. Quero que você imagine comigo aqui. O reino natural é como esta sala. O reino natural. Aqui da nossa carne, as nossas emoções, a nossa alma, a nossa família, os nossos bens. Imagina que o reino natural é esta igreja aqui. Esta igreja aqui. E o reino espiritual é todo o resto do mundo. Você pode compreender o tamanho do reino natural diante da grandeza do tamanho do reino espiritual? É exatamente assim. Só que o reino natural, ele tem várias portinhas. Imaginem aqui comigo, várias portinhas, várias portinhas. Só que as fechaduras só se abrem pelo lado de dentro. As fechaduras do reino natural só se abrem pelo lado de dentro. E a palavra de Deus vai dizer isso quando Caim estava prestes a matar o seu irmão, Deus se apresentou para Caim e disse: Caim, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. A fechadura está do lado de dentro, Caim. Eu não posso fazer nada se você decidir matar o seu irmão. E o próprio Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, Jesus também está mencionando a fechadura, ainda é do lado de dentro. Eu não posso arrombar a porta. E aí você pode perguntar assim: irmã, mas Deus não é soberano? Deus não é soberano sobre todas as coisas? Ele não pode todas as coisas? Sim. E na sua soberania e total poder, Ele entregou a terra aos homens. Ele instituiu uma regra, que a terra é habitada por homens. E aí você pode pensar assim: mas então como esses espíritos se movem? Como os demônios se movem? Preste atenção. Quando Deus quis habitar na terra, Ele mandou Jesus.
com um corpo. Todo espírito sem corpo está ilegal na terra. Todo espírito sem corpo está ilegal. Todo espírito precisa de um corpo para se mover. Quando Deus veio habitar na terra, ele usou o Filho, um corpo. Quando o Espírito Santo desceu sobre a terra, ele usou um corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Você não vê o Espírito Santo vagando por aí, ele habita em pessoas. Não existe espíritos desencarnados. Qualquer espírito desencarnado é ilegal. Você lembra que no Gadareno, quando aqueles espíritos, através da boca do Gadareno, adoraram a Deus e disseram, adoraram a Jesus e disseram: Tu és o Altíssimo, o Filho do Altíssimo, que temos contigo? E aí Jesus expulsa aqueles demônios do Gadareno e ele fala: então nos mande para a manada de porcos. Por quê? Você já se perguntou por quê para a manada de porcos? Porque se Jesus expulsasse aqueles demônios, eles seriam enviados direto para o inferno mesmo, para fora do mundo natural, para fora das portinhas. E lá eles só poderiam entrar de volta quando alguém abrisse uma porta. Então o que eles falaram? Nos mandem para a manada dos porcos, daí a gente ainda fica aqui no mundo natural. Imediatamente os porcos se precipitaram. Quando eles se precipitaram, aqueles demônios entraram em quem? Nos donos dos porcos, que depois expulsaram a Jesus. Você entende que espírito desencarnado é ilegal na terra? Tanto o próprio Deus respeita as suas leis, que ele próprio institui, ele não transgride, quanto Satanás é obrigado a se submeter. Então, como o diabo age na minha vida? Pessoas. Ele se move em pessoas. Quando ele quer se manifestar e assustar você, ele vai usar um sonho, porque ele não pode se materializar. Para ele se materializar, ele vai precisar da autorização do Senhor. Isso são casos extremos, de extrema raridade. Nós temos um exemplo bíblico, quando Satanás se apresenta para Jesus, teletransporta Jesus para o pináculo do templo. Isso foi uma exceção e realmente foi algo muito grandioso, porque para ele conseguir teletransportar o próprio Cristo para o pináculo do templo, era realmente algo sobrenatural acontecendo, porque aquela palavra precisava se cumprir. Nós precisávamos entender aquilo que Jesus estava revelando através daquela tentação vencida. Quando Deus quer enviar um espírito para a terra, ele usa um homem e uma mulher. Eles têm uma relação sexual e um espírito entra na portinha e vem. Então não é o homem e a mulher que fazem bebês. É o próprio Deus que envia um bebê. O homem e a mulher só sabem fazer sexo. Quem faz um bebê é o Senhor. É só o Senhor que pode enviar e retirar espíritos da terra. Ele é dono da vida, ele é dono da morte. Mas por que eu estou falando isso, esse contexto aqui para você? Porque nós vamos aprender hoje sobre pecados geracionais, sobre maldições hereditárias. Nós vamos aprender como é que nós temos deixado essas portinhas abertas para que Satanás possa acessar as nossas vidas. Tem portas que nós vamos abrir através da nossa conduta. O nosso próprio pecado abre portas. Mas existem vãos sem porta que nós recebemos por herança dos nossos pais, dos nossos avós e dos nossos bisavós, até a 4ª geração. Existem vãos sem porta, porque nós recebemos uma herança. Herança não se faz por merecimento, a gente simplesmente recebe. Nós recebemos uma herança dos nossos pais. Nós vamos nos aprofundar um pouco a respeito disso. Eu quero que você abra comigo lá no livro de Deuteronômio, do Pentateuco, no capítulo 5, nos versículos 8 e 9. Aqui nós temos um princípio. Todo mundo está entendendo até aqui que nenhum espírito pode habitar sobre a terra a não ser encarnado em alguém? Então, ou são pessoas ou são demônios que podem tomar o corpo de uma pessoa, a mente de uma pessoa. Todos estão compreendendo isso? Aqui cai por terra algumas teorias religiosas de desencarnação. Aqui cai por terra
algumas situações que se acredita que uma pessoa pode voltar da eternidade para o mundo natural. Não. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 10:37, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, passa, sai da portinha do mundo natural, volta para Deus o Espírito, aguardando o dia do retorno de Jesus, onde serão julgadas todas as coisas. E aí nós teremos lá aquele telão. Todo mundo tem pavor do telão? Oh, não só eu. O telão aquele que aparece tudo, até os pensamentos. Lá serão julgadas todas as coisas. Um já para a perdição. Ai, Jesus amado. Nem que a gente fale de voz natural, a gente vai até o fim. Aleluia. Então, o que nós estamos falando aqui? A respeito do mundo natural. Somente os espíritos encarnados podem habitar a terra. A gente estava falando do telão, né? Deixa o telão para mais tarde. Então, depois do julgamento, aí sim, mas espíritos desencarnados não habitam a terra. Ai, mas é que falou igualzinho a minha avó, Bruna. Ela sabia que ela fazia bolo de milho com café e ela falou lá no centro espírita. Falou, era ela, eu tenho certeza. Não. São espíritos enganadores que ficam rodeando a nossa vida, só pegando informações, capturando informações e mandando para uma central. A central lá do inferno. Que esses sim encarnam em pessoas e psicografam e falam. Então são espíritos enganadores, não são pessoas. Uma vez eu tive um sonho, eu era muito jovem, eu acho que eu tinha uns 16, 15 anos. A minha avó tinha falecido. E eu sonhei com ela, e ela veio, e ela se apresentou para mim. Ela não falava, ela só tinha um sorriso, assim. Só que eu já tinha as minhas crenças muito bem estabelecidas, eu já era cristã. E eu falei para ela, ela se apresentou para mim, e eu falei, não, tu não é a minha avó. Tu não é a minha avó. A minha avó está com Cristo. Tu é um espírito enganador. Ela só deu um sorrisinho de canto de boca e ó, sumiu. Mas vai que eu tivesse alimentado aquilo no meu espírito. Vai que eu tivesse muita saudade e quisesse alimentar aquilo para estar com ela, mesmo que fosse naquela imagem. Daqui a pouco eu estava abrindo uma porta e sendo acessada por espíritos malignos que encontraram um campo fértil na minha fraqueza, na minha carência, na minha saudade. Todos estão entendendo até aqui? Muita informação. O que Deuteronômio 5, 8 e 9 vai dizer? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, preste atenção, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aqui tem um princípio espiritual. Visito a iniquidade dos pais aos filhos da 3ª até a 4ª geração. Esse aqui é melhor, senão eu não me escuto. Daqui a pouco estou gritando. O que quer dizer isso? Visito a iniquidade dos pais aos filhos. Nada fica sem colheita. No mundo natural, nada fica sem colheita. A palavra de Deus diz, o que o homem semear, isso também ceifará. Nada fica sem colheita. Ué, mas a pessoa morreu e não colheu? Porque eu sou Deus zeloso e visito a iniquidade dos pais aos filhos. É uma herança. Eu não colhi, mas eu deixei uma herança. E os meus filhos colhem, os meus netos colhem os pecados que não tiveram semeadura. Você pode entender? Isso no mundo espiritual é muito sério. Não existe semeadura sem colheita no mundo espiritual. Ponto. Ponto. Mesmo aquele que conhece a Jesus teve uma colheita. E você sabe quem colheu no seu lugar. Você entende daí?
Mas Jesus me perdoou, sim, Ele colheu no teu lugar os teus pecados. Ele colheu em açoites, Ele colheu na cruz, Ele colheu na crucificação, nas dores, moído. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades. Isaías 53 vai dizer. Então significa que toda semeadura tem colheita? Sim. Não existe pecado que ficou sem castigo. É que Jesus foi castigado no nosso lugar. Todo pecado recebe um castigo. Isso é um princípio espiritual. Deus não transgride a sua lei. Se Ele pudesse transgredir, Ele simplesmente perdoava. Não precisava mandar o próprio filho para morrer no seu lugar. Ele precisou enviar Jesus para cumprir esse princípio, minhas irmãs. Não, a graça não é de graça. A graça custou um preço muito alto, um preço de morte, de crucificação. Ele recebeu a colheita dos nossos pecados. Porém, quando nós não confessamos esses pecados, as portas ainda estão abertas. Porque se eu sou... Deixa ele se debater. Por isso, cada vez que eu vou lá, eu me perco do que eu estava falando para chegar até aqui. Não, mas deixa eu não vou me esquecer. Minha cabeça não é assim, não lembro. Então, minhas queridas, isso a gente tem que ter bem claro na nossa mente. Jesus levou os nossos pecados, mas nós precisamos confessar. Eu lembrei. Por que existem maldições que mesmo eu sendo crente, sou da igreja há anos, vivo debaixo de cativeiro, ainda estou transmitindo legados espirituais de pecados e tal? Porque eu não confessei. Fica lá em oculto. Tudo que é em oculto na nossa vida, que nós não confessamos, que nós não somos perdoados, fica brilhando em letras... Sabe aquela letra vermelha, assim? Que tem nos lugares terríveis, assim? Naquelas lá, na cara de Satanás, ele só fica esperando o dia de usar. Que foi um pecado que foi lá há 10 anos. Eu era uma adolescente, eu nem me lembro. Há 10 anos eu não era mais adolescente, mas diz que é. Há 10 anos eu nem me lembro mais. Mas Satanás não esqueceu. Satanás não esqueceu. Um pecado que a minha mãe cometeu, que não foi redimido, não foi perdoado, estão lá. Ela não recebeu a semeadura, quem é que vai colher? Eu. Meus filhos. Você sabe como funciona o gene recessivo? Sabe, né? Na nossa casa, a Maria Eduarda, que linda, olha, ela é ruiva de verdade. O nosso pai não é ruivo, mas tem um tio nosso do lado do meu pai que é ruivo. Quer dizer que existe um gene recessivo na nossa família. O meu pai não é ruivo, a Gabi não é ruiva, mas a Maria Eduarda é ruiva e a Isabela também. Porque esse gene foi passado, não se manifestou, foi passado, não se manifestou, até que se manifestou na Maria Eduarda e na Isabela. As maldições hereditárias muitas vezes também são assim. Nós transmitimos, às vezes não se manifesta para poder se manifestar com força na próxima geração. Por que eu estou falando isso? Você quer ver? Abre comigo lá em Mateus, capítulo 1. Ai, Letícia, para. Espera aí, então. Eu fico constrangida. Mateus 1. Olha que coisa mais interessante, gente de Deus. Isso aqui, quando eu descobri, eu fiquei, meu Deus, como que eu nunca vi isso? Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha só. Salmão é genealogia, por isso que a gente não dá importância quando vê coisas importantíssimas passaram e nem nós... A Lídia é a única que presta atenção. Eu não presto atenção. Eu só passo, eu pulo. Só vejo assim por cima os nomes mais ou menos conhecidos e, é dessa família. Eu vou para o próximo capítulo. Senhor, perdão. Até então, mas eu mudei minha conduta. Salmão gerou a Raabe. Quem é Raabe? A prostituta cananeia. Lembra? Prostituta cananeia.
lá da história de Josué, dos muros que foram derrubados, aí tinha aquela prostituta lá, botou um lencinho vermelho lá, tudo foi destruído, menos a casa da prostituta com a família. Todo mundo lembra, situou? Ela foi abençoada, aquela mulher, e foi para o povo de Israel, né? Raabe gerou a Boaz. Lembra que eu preguei sobre Ruth? Boaz era o marido de Ruth. Boaz, este de Ruth, gerou Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Davi. Você se lembra qual foi o pecado de Davi? De prostituição e adultério. Porque ele era neto de uma prostituta. Levou algumas gerações para se manifestar o pecado de Davi. Mas como? Porque talvez, não que você esteja pensando isso, eu sei que não. Mas você pode estar passando pela sua cabeça e dizer, irmã, eu sou crente há 20 anos, tu vai falar sobre isso, eu sou muito lavada. Eu também. Jesus, Ele quer acessar esses lugares que estão escondidos na nossa vida. Cara, era Davi. Nós estamos falando do rei Davi. E agora que você se ligou, porque eu também, só analisa comigo. Lá no Salmo 51 vai dizer assim, ó, em meio ao pecado a minha mãe me gerou. Quando Davi se arrepende e escreve o Salmo 51, confessando seu pecado, ele diz, porque já no meio do pecado eu fui gerado. Por que Davi estava falando aquilo? Porque provavelmente existem inclusive teorias teológicas que dizem que Davi era um filho bastardo. Por que você acha que todos os irmãos estavam no jantar de apresentação para Samuel para serem ungidos, menos o coitadinho? Porque ele era um filho bastardo. Jessé provavelmente teve aquele filho com uma concubina, com uma mulher fora do casamento. Por isso ele diz, eu fui gerado no pecado. Ele fala sobre isso. Provavelmente ele já era um filho fora do casamento. Então, já em Jessé se manifestou a prostituição da via do pecado geracional de Raabe. Se manifesta em Davi. Você se lembra que uma das filhas de Davi foi tentativa de estupro pelo próprio irmão? Agora para um pouco, respira, concentra. Presta atenção. Nós somos, às vezes, muito ingênuas quando nós avaliamos e analisamos o reino espiritual das trevas. Nós sabemos que existem querubins, serafins, anjos guardiões, anjos de guarda, anjos de guerra, anjos de espadas de fogo, anjos com patentes. Lembra de Daniel que ele tinha um coisa que demonstrava que era uma patente de um anjo poderoso, tal. Isso tudo nós sabemos a respeito dos seres angelicais celestiais. Mas você se lembra que os mesmos seres angelicais celestiais, quando eles caíram, são os mesmos demônios, gente. Então, existem patentes, principados, potestades, patentes altas, qualificações no inferno. Mas nós não queremos falar sobre isso. Nós queremos falar sobre bênção, sobre prosperidade, porque realmente é uma coisa mais agradável para se falar. Ninguém quer falar sobre demonologia, falar sobre as trevas, sobre o nosso inimigo. Só que tudo que Satanás quer é que a gente ignore as trevas para que ele possa agir deliberadamente, livremente. Na nossa vida, na nossa casa, 40 anos na igreja, cativo. 40 anos. Davi na vida, cativo. Matando o gigante, cativo. Quando vem a árvore, quando vem o pecado geracional e bate a porta, porque não tinha porta, ele tinha uma herança, ele cai. Aí você se pergunta como um homem que matou gigantes, que rasgou o urso, que rasgou o leão, cai num pecado infantil de uma mulher bonitona que estava tomando banho. Ele tinha qualquer mulher que ele quisesse, ele era um rei, ele era bem bonitão. Porque era o pecado dele. Porque as nossas heranças hereditárias nos trazem uma fraqueza, nos trazem uma porta aberta. E Satanás acessa. Satanás acessa. Quando existe um legado de maldição,
E aí preste atenção, é nisso que eu queria que você prestasse atenção, para que você se lembrasse. Existem comitivas especializadas do inferno, Bru. É uma comitiva especializada. Esses demônios que operaram na vida de Davi, que vieram de Raabe, eles tinham uma alta tecnologia do pecado do adultério. Então, quando existe uma maldição hereditária, que é por adultério, por estupro, eles vão agir de maneira diferente, assim, ó. É a mesma casta de demônios, isso que eu quero que você entenda. É a mesma casta de demônios que vai agir no adultério, no estupro, na prostituição, na pornografia, na pedofilia, no bestialismo, na homossexualidade, na bissexualidade, nos pensamentos impuros. E aí é uma casta de demônios, porque às vezes o pai era adúltero, mas o filho não manifesta adultério, manifesta pornografia. Às vezes o pai teve um pecado de adultério na vida, aquele pecado não foi redimido, aquele pecado não foi confessado, aquele pecado não recebeu uma colheita em Cristo. Ele transmite para o filho, e o filho não necessariamente seja um adúltero, mas pode ser um viciado em pornografia, pode ser homossexual. Vocês podem compreender isso? Existe uma casta de demônios também, que são os espíritos de morte. Por exemplo, o aborto, eu tenho falado sobre isso. O aborto é um espírito de morte. Abre legalidade para um espírito de morte, ou às vezes já vem por uma via de um espírito de morte que está atuando. Uma casta de demônios de morte. Então, assim, aborto. Vai olhar na família, tem um homicídio lá atrás. Às vezes a família tinha escravos e assassinou escravos. Às vezes, porque era muito comum, é muito triste isso, mas há 4, 5 gerações passadas, os assassinatos eram ocultados assim, sem semeadura, sem colheita alguma. E as famílias vêm debaixo de uma maldição. Então acontece às vezes o aborto. Entra um espírito de morte, suicídio. Às vezes você tem um filho adolescente que está com desejo suicida. Em algum momento tem um espírito de morte atuando nesta família. Lá de trás. Às vezes a gente nem sabe. Como que eu vou saber? Os sintomas apontam para a doença. Nós vemos, olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Olha para a vida do seu esposo. Agora, meus irmãos, agora. Não tem um ano isso. Foi em dezembro, na verdade. O Jerry, depois analisando bem, analisando tudo, tudo faz sentido, né? Depois que os nossos olhos são desvendados, tudo faz maior sentido. Esse espírito de morte atua também com acidentes frequentes, mortes prematuras na família, entre outras coisas assim, de morte, doenças graves como câncer, como tumores que morre logo assim, né? Aquele que descobre e já a pessoa morre, malignos, aqueles galopantes. E o Jerry começou a ter sintomas de depressão e ficar apático. Ele teve bastante emagrecimento até na época. E eu não estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Achei que pudesse ser alguma coisa hormonal, já está quase 50 anos e tal. Enfim, eu estava conversando. Deus é pontual, Deus é maravilhoso. Nós estávamos aqui numa oração de segunda-feira. E Deus trouxe aquilo tudo à tona. Ele se ajoelhou aqui no chão e dizia: eu não aguento mais. Pedindo como se fosse um grito de socorro. Eu não me aproximei, deixei que os irmãos atuassem com ele, porque às vezes a esposa pode deixar constrangido, e às vezes ele queria dizer: eu não aguento mais essa mulher. Mas daí eu deixei. Mas não era. Mas vai que era, eu deixei. E eu fiquei orando a Deus e pedindo: Senhor, me mostra o que é que está acontecendo. Então eu liguei, ele estava na mesa, eu liguei para a prima dele, que conhece todo o histórico familiar. Alguns irmãos sabem, o Jerry é um filho adotivo, que foi filho de uma mulher, ela era uma prostituta, e ela já estava grávida do segundo filho.
Provavelmente ela não conseguiu abortar esse bebê e ela deu essa criança ainda no ventre. E ele foi adotado por uma família que o criou. Essa prima que a gente tem em contato, que ela inclusive é mais próxima minha, ela começou a contar a respeito do histórico familiar, porque a prostituta, eu e a mãe que adotou eram primas, então é a mesma árvore genealógica. Existem familiares em comum. E ela começou a dizer: Dani, o Jerry não foi a única tentativa de aborto dela. Ela era prostituta, ela abortou várias vezes. E, inclusive, a família que o adotou, elas eram as maiores abortadeiras da cidade. As meninas iam lá, tomavam chás e faziam um aborto. A irmã do Jerry morreu com 40 anos. O sobrinho do Jerry morreu com 18 anos. Teve muitas mortes prematuras na família. Naquele dia, quando os meus olhos foram abertos, eu orei com ele. E ele pediu perdão pelos pecados que estavam sobre a sua família de aborto, de assassinato. E naquele mesmo dia, aquele espírito maligno saiu da nossa casa e foi visitar o primo dele. Esse menino teve uma recaída de drogas, ficou 5 dias sumido. Eu achei que ele tinha morrido. Pela misericórdia do Senhor, o Senhor o resgatou, porque tinha uma família que orava por ele, porque a mãe ainda cristã estava orando. Mas você pode compreender a dimensão do que nós estamos falando? E se a gente fica cego? Daqui a pouco você chega em casa e está o homem pendurado pelo pescoço. É assim que acontece. Homens não dão sinais. Homens não falam, eles vão lá e fazem. Quem fala e tal, às vezes tem tempo, às vezes não tem coragem a pessoa de fazer. Mas, normalmente, o homem, ele simplesmente comete. É muito triste, mas é assim. Então, nós oramos ali, quebramos aquelas maldições, porque o Jerry é pai da Ana Luísa também. Então, ele transmite, não só ele recebe, como ele transmite. Nós lançamos sobre a cruz de Cristo aquelas maldições. Não deixe nenhuma maldição na sua casa sem confissão. Não deixe nenhuma maldição, nenhum pecado da sua família sem confissão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso acompanha famílias. Às vezes você olha, a mãe teve um filho na minha casa. A minha mãe teve um filho que foi criado por outro homem porque não deu certo o casamento. O meu irmão criou um filho que não era dele, dentro da própria casa dele. O Jerry cria a Júlia. E repetidamente. E eu fico pensando, meu Deus, chega. As minhas filhas não recebem esta maldição. Eu não transmito legado de maldição, eu transmito legado de bênção daqui para frente. Mas precisa de um posicionamento meu. Os legados ainda estão sendo construídos na sua vida. Às vezes os seus pais ainda estão vivos. Ainda existem legados sendo construídos. Eu ainda estou construindo o legado que eu vou deixar para as minhas filhas. Glória a Deus que hoje é um legado de bênção, de ministras, de pregadoras, de adoradoras, de servos do Senhor. Mas até ontem, a minha família estava construindo legados de maldição, que precisam ser quebrados em nome de Jesus. Essa semeadura precisa ser entregue aos pés da cruz. Precisa pedir perdão pelos pecados geracionais da sua casa. Você precisa confessar os pecados e pedir perdão por eles, para que sejam quebrados. E aí nós profetizamos as bênçãos sobre a nossa casa. Agora nós podemos voltar, agora você pode compreender sobre aquilo que nós estávamos falando no início. Nós temos autoridade. Somos nós que abrimos as portas pelo lado de dentro e somos nós que fechamos as portas pelo lado de dentro. Se você está vendo, e o Espírito Santo hoje, em nome de Jesus, não tenha medo, mas o Senhor irá mostrar para você através de sonhos, de visões, os seus olhos serão abertos e você vai ver quais são os acessos que Satanás está tendo na sua casa. Quando eu vi a primeira live que eu postei lá no nosso grupo, na mesma noite eu tive o sonho, o Senhor me mostrou onde é que estavam as ilegalidades da minha casa. A Luana também, no mesmo dia, olhou a live, no dia seguinte,
teve um sonho. O Senhor nos mostrando pelo seu amor e misericórdia. Imediatamente, ore, entregue ao Senhor, entregue a Jesus. Peça perdão pelos pecados da sua família que estão sobre a sua casa. Peça perdão. Quando Davi foi amaldiçoado, o Senhor disse que da casa dele, a espada, a morte, não se afastariam. Você se lembra disso? Quando ele pecou, Batseba ficou grávida, aquele filho que foi gerado pelo pecado morreu, e o Senhor amaldiçoou a Davi através da boca do profeta Natã, dizendo que a espada nunca se afastará da sua casa. Absalão matou o próprio irmão que havia estuprado a irmã. Ele próprio foi morto numa forquilha, sendo perseguido pelos valentes de Davi. Aquela maldição foi se perpetuando. Até que momento? Até Jesus nascer. Porque Jesus faz parte da genealogia de Jesus, de Davi. Então, assim como profeticamente aconteceu na genealogia de Davi, na nossa casa também, as maldições têm se perpetuado até que o Messias nasce. E aí não é mais legado de maldição, é legado de bênção. São legados espirituais de bênção. Ministros, adoradores, pastores, profetas, médicos, enfermeiros, professores, em nome de Jesus. Nós temos autoridade para estabelecer domínio para Deus agir ou para que Satanás, permitir que Satanás continue agindo. A nossa obediência, ela abre portas para que o Espírito Santo de Deus acesse áreas da nossa vida. E o nosso pecado abre portas para que Satanás acesse áreas da nossa vida. Então, como Deus falou para Davi, para Caim, olha, como Deus falou para Caim, feche a porta, o pecado está ali. É sua responsabilidade dominá-lo. É nossa responsabilidade dominá-lo. Lá em Deuteronômio, naquele mesmo texto ali, Deuteronômio 5, se a gente continua lendo, no 9, fala que ele é Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. O versículo 10, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Daqui para frente, são 1000 gerações de bênçãos da sua casa. Daqui para frente, são 1000 gerações de bênção dos obedientes, daqueles que servem ao Senhor, daqueles que se submetem à sua palavra, daqueles que compreendem e entendem aquilo que o Senhor está ministrando. Não se permita, não se acomode em receber maldições hereditárias. Você está vendo que a mesma coisa está acontecendo que aconteceu com a sua irmã, com a sua mãe, que está acontecendo com você. Não se permita isso. Não. Diga com autoridade, eu não irei viver as mesmas coisas que a minha mãe viveu. Eu não vou viver as mesmas coisas que o meu pai viveu. Olha que coisa mais interessante. Você sabe como funciona o ocultismo? Feitiçaria, macumbaria, todos esses, inclusive o espiritismo. Eu já chego no espiritismo. O ocultismo testando o som. Todo mundo me ouve aí, gurias? Eu acho, e será que o do João tá na melhor? Eu acho que o fio é curto. Eu vou ficar com o do João. Não, gente, você... ainda bem que vocês estão vendo que não...
É bom que vocês estão vendo que não é depois que coisa da minha cabeça. Presta atenção. Vocês já viram que numa família, quando tem problemas mentais, são recorrentes? Você vê 3, 4 pessoas com problemas mentais da mesma família? Depressão, esquizofrenia, problemas mentais mais graves, assim? Se você olhar esse histórico familiar, existe bruxaria e ocultismo como legado. Em algum momento, existe feitiçaria, ocultismo, benzeduras, tudo isso. Sabe por quê? Pessoas que serviram, que têm um histórico familiar de feitiçaria, têm problemas no pescoço e na cabeça. Tumores na tireoide, tumores de garganta, tumores nos olhos, cegueira, tumores no cérebro, problemas de formação, má formação genética no cérebro, problemas mentais, esquizofrenia, depressão. Quando um pai de santo vai visitar outro terreiro, ele pergunta assim: qual é o teu santo de cabeça? Você sabia? Sabe por quê? Porque para receber um santo de cabeça, eles ficam 21 dias deitados no chão, com cortes na sua cabeça, tomando sangue em putrefação. Ali, durante aqueles 21 dias, existem uma visitação de espíritos malignos, castas e castas demoníacas. E um deles vai ser o santo de cabeça. Aí, a pessoa não se converte, tem filhos, e os legados de doenças são passados para os filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Só que mesmo isso, de 3ª e 4ª geração, eu quero que você fique atento a algo. Sabe como que é uma raiz de bananeira? Raiz de bananeira é assim. Tu tem uma bananeira e aquela raiz ela se estende, atravessa a rua. Lá do outro lado tem outra bananeira. Passa mais 50 metros, outra bananeira. Porque ela é por baixo. Cada vez que ela se manifesta, ela tem mais força para receber os nutrientes, ela consegue expandir mais longe. É até a 3ª e 4ª geração, mas se não for quebrada, ela se manifesta e ela vai de novo mais um tanto, mais para 3, 4 gerações. Então isso pode se perpetuando por anos dentro de uma família, dentro de uma casa. Por bruxaria lá dos pais, lá atrás. Olha o que a palavra de Deus diz, tá? Lá em Salmo 115, mesmo ali onde a gente leu que os céus pertencem ao Senhor, olha o que o Salmo 115 vai dizer. Só de ler o texto, agora que os seus olhos estão abertos, quer ver que os teus olhos estão abertos? Você já passou várias vezes por esse texto aqui, mas nós vamos ler esse texto e agora você vai dizer, nossa, como é que eu não vi isso antes, gente? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque dirão as nações, onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus, e faz tudo como lhe agrada. Prata e ouro são ídolos deles, mãos das obras dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam e seus pés não andam. Nenhum som sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles aqueles que o adoram. Uma maldição. Tornem-se como as imagens que têm olho, mas não vê, têm boca e não apalpam, aqueles que o adoram. Idolatria traz uma deficiência espiritual. Física também. Mas espiritual. Você já tentou pregar para um idólatra? Ele vai dizer, não, mas eu amo a Deus. Mas eu vou na igreja, eu faço a novena da Santinha. Porque ele tem olho, mas ele não pode enxergar. A palavra de Deus diz, não adorem imagens. Não adorem imagens. Está escrito na Bíblia que o próprio católico carrega. Carrega.
Mas como pode eles não enxergarem? Porque tornam-se como eles, aqueles que o adoram. Têm olhos, mas não podem enxergar. Existe uma cegueira espiritual. Êxodo 20 vai dizer, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Na Bíblia do Católico. Como? Está lá. Mas existe uma cegueira. Uma cegueira. Todo brasileiro que não entregou esse legado nos pés da cruz está debaixo dessa maldição. Porque o povo brasileiro é um povo idólatra. Existem santos que são os santos padroeiros de cada cidade, de cada estado, do país. Nós estamos debaixo de uma maldição, de idolatria. Como então nós podemos quebrar isso? Pedindo perdão pelos pecados do nosso país. Pedindo perdão pelos pecados do nosso estado. Pedindo perdão pelos pecados da nossa nação. Pedindo perdão pelos pecados de idolatria. Quando eu falei que eu já chegava na parte do espiritismo, eu quero falar para você a respeito disso. O do Umbanda, Candomblé, a Nação, aqueles outros, essas religiões onde fica os 21 dias deitados tomando sangue, a gente já fica mais, é óbvio, né, que isso não deve ser de Deus, né? Mas às vezes existe uma confusão entre o espiritismo, mas o espiritismo lê os evangelhos, né? Você pensa, é uma coisa de Deus. Linha branca, mesa branca, tudo branco. Na verdade, o mecanismo é o mesmo. Quem toma a mente, a cabeça do psicógrafo? Um espírito. Anjo, eu sei que não é. E nós sabemos que não existe espírito desencarnado sobre a terra, apenas os demônios atuando dentro do corpo das pessoas. Então, quem toma a mente de um psicógrafo é um demônio de engano, que vai falar exatamente tudo aquilo que você gostaria de ouvir. Porque lembra que eu falei? Existe uma central de informação das trevas. Vai lá agora e traz engano para aquela família. Traz prisão, aprisionamento. Uau! Punk. Mas todos na mesma mecânica. Porque são os mesmos princípios. Ninguém pode infringir os princípios que o Senhor estabeleceu. Que nós possamos viver debaixo dessas bênçãos de 1000 anos, de 1000 gerações de bênção. Romanos 1:18, vamos ver o que diz lá. Porque até então nós estamos vendo o Antigo Testamento. No Novo Testamento nós já vemos a manifestação do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. 1:18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que lhe foram criadas, tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhe o coração insensato, incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Fazer uma imagem de Cristo na cruz é pecado. Usando a imagem do Deus incorruptível como de um homem corruptível. Você precisa compreender o que estava revelado na cruz de Cristo. Aquilo ali é a maldição da humanidade que estava sobre o corpo de Jesus. Nós não devemos, não precisamos e não podemos fazer imagens nem do próprio Deus como coisa corruptível, nem do Cristo.
Porque Jesus não é aquele que está pregado na cruz. Jesus está coberto de toda a glória, assentado à destra de Deus, e sobre ele está todo o poder e domínio sobre todas as coisas. Aquele momento, aquele curto momento da crucificação, não pode dizer quem ele é. Não pode dizer quem ele é. Ele está muito além, muito acima, muito mais alto do que aquele breve momento da crucificação, onde os meus pecados estavam revelados lá. Quando eu vejo aquela cruz pregada, é a minha fotinho que tinha que estar lá, porque aqueles pecados eram meus. Aquela maldição revela as minhas maldições, aquilo que estava sobre mim de pecado. O homem é indesculpável quando não reconhece o senhorio do Senhor, visto a obra de suas mãos. Tornam seus pensamentos nulos, ou seja, nem pensam a respeito das coisas de Deus. Ficam vivendo debaixo das suas vãs ignorâncias, teorias, sofismas. Falando em sofismas, abre lá comigo no livro de 2 Coríntios 10, 13 e 4. Agora nós vamos... Bota o coturno, mulher de Deus. Que agora nós vamos para o combate. 2 Coríntios 10, 3 e 4. Porque embora andando na carne, nós não lutamos com a carne. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando os sofismas. Uau! Toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus é levantado cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Forças poderosas. As armas que o Senhor nos dispõe são poderosas para destruir todas as fortalezas das trevas. Eu sei que você está pensando aí na sua casa, nossa, mas meu marido tem um monte de maldição. Minha sogra, meu marido está pensando, né? Não é só na sogra, é na gente, tá? Eu sei que a gente olha assim e pensa, meu Deus, são quantas maldições que permeiam a minha casa? Quantas maldições que estão lá de prostituição, de adultério, de mentira. Famílias que vivem com problemas financeiros. O vô, bisavô comprou um terreno, defraudou alguém, tirou a posse de uma família. Aquele pecado lá está clamando por justiça. Às vezes vem sobre a sua casa. Teus negócios não prosperam, tu vive debaixo de maldição. Lá atrás. Mentira. Nascem filhos mentirosos, maridos mentirosos, que mentem por nada, que já viu a pessoa que tem a cultura da mentira, que mente por... nem precisava mentir? Vem de legados hereditários de maldições, de pecados que não foram confessados, que não receberam a semeadura, que não tiveram recompensa. Nenhuma semeadura fica sem colheita. Nenhuma semeadura fica sem colheita. Agora, debaixo dessa palavra de 2 Coríntios 10, se você tiver pensamentos de medo, sonhos de medo, você vai repetir essa palavra. Você vai repetir o versículo 4. Porque as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Anulando. As guerras que o Senhor nos dispõe são poderosas. Poderosas. E a palavra de Deus diz que nós daríamos ordem aos demônios, e eles precisariam se submeter. Nós daríamos ordem aos demônios e eles precisariam se submeter. Você não precisa ficar vivendo debaixo de legado espiritual de pecado. Você não precisa ficar transmitindo o legado de maldição para os seus filhos. Se os seus pais são divorciados, existe um pecado de divórcio batendo na sua porta. Acorda. Existem maldições hereditárias. Se pessoas morrem de câncer na sua família, existe uma morte de câncer batendo na sua porta. Tome um posicionamento hoje.
e diga: na minha casa não, Satanás. Na minha família não, Satanás. Eu não transmito o legado de maldição, de pecado e de morte. Eu transmito bênção. Se coloque de pé, nós vamos fazer uma quebra de maldição. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Eu fico presa. Eu vou falar e vocês vão repetir com toda a fé do seu coração. Com toda a fé do seu coração. Se porventura tu sabe que na tua família existe um pecado do adultério, que a gente sabe, as famílias comentam, do divórcio, tu já vai falar. Quando nós falarmos aqui do pecado tal, tu já vai falar pecado do divórcio, pecado de morte, de homicídio, pecado de suicídio, pecado de aborto, de adultério, de filhos fora do casamento. Você já vai dando nome aos pecados. De jogos. Pecado de jogo é a mesma casta daquele da defraudação, da mentira, do jogo. E aí eles se entrelaçam, né? Porque daí já vem do álcool, já vem da prostituição. Quando vê, é uma casta de demônios. Deixa eu só contar uma experiência para você, que você está em pé. Uma vez nós fomos chamados para orar por um rapaz na madrugada. Ele já estava endemoniado há algum tempo. Entravam e saíam demônios da vida daquele menino. E nós expulsávamos um demônio, entrava outro. Expulsávamos um demônio, ele dizia que era um demônio de mata, vinha outro de um Zé Pilintra, vinha outro de mentira, vinha um outro de jogo, vinha uma pombagira, que ele ficava igual uma mulher. Por isso que eu digo com toda certeza que a homossexualidade ela é via espiritual. Ela é via espiritual. E em algum momento, a missionária que nos acompanhava estava na condução do momento de libertação. Deu uma ordem àqueles demônios: libera a mente dele agora. E o menino recobrou a consciência. E nós perguntamos para o menino, ele já não era tão jovem, ele já tinha uns 20 e poucos anos. E aí nós perguntamos ao menino por que aqueles demônios estavam acessando. Por que aqueles demônios estavam acessando com tanta facilidade a vida daquele menino? E se ele já tinha feito parte de candomblé, batuque, com alguma feitiçaria, sei lá o que, né? E o menino falou assim: não, quando eu tinha 15 anos, eu jogava num time de futebol. E eu fui chamado para jogar em Portugal. Eu estava lá em um hotel, sozinho. Um menino de 15 anos, sozinho no quarto. Ele cortou a mão dele, pingou sangue em cima da chuteira e disse: se eu tiver dinheiro, fama, mulheres, eu entrego a minha alma. Aqueles demônios tomaram a vida daquele menino, que quando ele estava muito bem na casa dele, de repente ele perdia a consciência, ele ia aparecer 3, 4 dias depois, nu, na beira de um rio. Que ele não sabia o que ele tinha feito, o que tinha acontecido. Ele estava totalmente entregue nas mãos de Satanás. Você tem autoridade para determinar quem habita dentro de você. Você tem autoridade para dar uma ordem, expulsando qualquer principado, demônio, que possa estar atuando na sua vida e na sua casa. Não permita que Satanás acesse a sua mente, que Satanás acesse as suas emoções, o seu casamento, que Satanás visite os seus filhos. Não permita. Hoje o Senhor te reveste de autoridade e farei descer sobre vós poder e autoridade. Poder e autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está sobre você. O Espírito Santo de Deus está aqui. Você tem poder e autoridade. Eu vou orar e você vai repetir. Põe a mão no seu coração. Senhor Deus, eu me revisto agora de toda a autoridade que foi lançada sobre mim na cruz de Cristo. Eu tomo posse agora de toda a autoridade e eu dou uma ordem
no reino espiritual, cancelando, anulando, rejeitando, quebrando pactos que foram feitos nas gerações passadas. Eu peço perdão pelos pecados que foram cometidos pelos meus pais, pelos meus avós, bisavós, tataravós, pecados de prostituição, pecados de adultério, pecados de filho bastardo fora do casamento, pecado de jogos, de mentiras, de engano, de defraudação de bens, de roubos, de idolatria, de abortos, de assassinatos, de suicídios. Eu cancelo e rejeito. Legalidade de feitiçaria, macumbaria, espiritismo, idolatria, feitiçaria, magia negra, ocultismo, eu rejeito. Eu rejeito. Eu rejeito. Eu quebro todo pacto que foi feito por via sanguínea nas relações sexuais cometidas